Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live da Rede Amigos do Consumidor. E hoje eu estou aqui com a incumbência de entrevistar Ana Paula Jardim, a presidente do Procon Recife, né? E vamos só esperar ela entrar aqui para que nós possamos começar a nossa live. Enquanto isso, eu vou usar aqui o aviãozinho para chamar todos os contatos aqui da Rede Amigos do Consumidor, para dizer que estamos no ar com mais uma live. Então, quem já estiver online, pegue esse aviãozinho que tem aí embaixo e convide todos os seus contatos para que eles saibam que estamos online aqui e possam acessar e conhecer um pouco mais da história dessa membro magnífica aqui da Rede Amigos do Consumidor, Ana Paula Jardim, que é presidente aí do Procon Recife. Estou terminando aqui de convidar os meus contatos. Olha só, essa ferramenta é maravilhosa de chamar as pessoas, avisar que estamos online. E aí convidamos todo mundo para que estejam aqui conosco para assistir essa live maravilhosa com Ana Paula Jardim. Quem já estiver online também já pode fazer isso também. Acabei de concluir aqui. A Ana Paula já está aqui conosco. Eu vou aqui convidá-la. O Lucas! Seja bem-vindo, Lucas! Membro magnífico também da rede, né? Olá, minha amiga! Tudo bom? Como é que você está? Tudo em ordem. Deixa eu só aumentar meu som aqui, que eu acho que está baixo. Pode falar agora. Vê se está me ouvindo bem agora. Agora estou ouvindo ótimo. Vou avisar aqui no grupo que estamos online. Como é que você está? Tudo em ordem. Cansada, mas tudo bem. Finalmente conseguimos agendar nessa live. Você falou que estava trabalhando muito, mas eu disse para... Olha, quem é competente não para de trabalhar. Quem é competente não para de ser solicitado, né? E o prefeito aí do Recife está sempre procurando porque sabe da sua competência. A Nayana, ó, nossa membro magnífica também da rede, está aqui conosco. E hoje vamos falar aqui, bater um papo com a membro magnífica da Rede Amigos do Consumidor, Ana Paula Jardim, que é presidente do Procon Recife. Então eu tenho essa honra de hoje entrevistá-la. E gostaria já de passar a palavra para ela fazer a abertura dela. E posteriormente já pode começar, Ana Paula, falando a respeito da sua experiência profissional, não só no direito do consumidor, mas também fora da área. E estamos aqui prontos para conhecer mais um pouco da sua história. A experiência profissional são várias, né? Mas assim, eu sou servidora pública, sou advogada e nessa área eu já fui assessora de juiz federal, já assumi uma diretoria no plano de saúde do estado, que é o SACEP. Também fui diretora do Detran e agora estou na área de consumidor. Então, são sempre desafios diferentes, sempre posicionamentos, legislações completamente diferentes, mas que a gente vai estudando, aprendendo, e esses desafios são muito bons. Eu adoro ser desafiada, porque cada vez que eu sou desafiada, eu tenho mais vontade de trabalhar. Eu só gosto de estar trabalhando naquela rotação alta. Eu não gosto de estar trabalhando naquela coisa calma e tranquila, não. Eu gosto muito desses desafios. Perfeito. Ó, nossa amiga aí, Ana Paula Canto de Lima, também seja bem-vinda aqui à nossa live, membro magnífico também aí da rede. São tantas Anas agora, né? Ana Paula e Canto de Lima, Ana Paula Jardim. Ana Paula, o que você botou aí como característica de suas atuações vem muito da questão de cidadania, né? Você falou aí no plano de saúde dos profissionais do Estado, né? SACEP. Você falou aí do trabalho na vara do juiz federal. Você falou aí do próprio Procon e outras questões. Então, você esteve sempre envolvida com a questão da cidadania, não é isso? Exato. E eu gosto muito de também poder atender as pessoas, principalmente quando eu estou no órgão público,
onde eu possa ter um contato direto. E eu estou adorando estar trabalhando para a Prefeitura do Recife, está cedida à Prefeitura, porque a gente tem um contato bem direto com o povo. E é a minha primeira experiência dessa forma e eu estou, assim, amando, gostando demais mesmo. Você é servidora do Estado, não é isso? Sou do Estado. Perfeito. E aí tá cedida para a Prefeitura do Recife, foi convidada aí para presidir o PROCON Recife. Eu tenho uma relação com o PROCON do Recife bem antiga, sempre foi um órgão que eu sempre gostei de fazer parte, de participar. Eu até estava conversando com o Lucas, né, que trabalha com você e que está aqui também, é membro magnífico da rede, e dizendo que sempre quando o PROCON do Recife está lá no carnaval, todo carnaval eu vou lá e tiro uma foto lá com a equipe, posto. Então, assim, eu gosto muito do trabalho de vocês, né? A minha visão em relação a você, Ana Paula, é de fato uma mulher que gosta é incansável, é imparável, e que você entrou no direito do consumidor e mergulhou, assim, de uma forma maravilhosa. Então, assim, em pouco tempo de atuação à frente do PROCON do Recife, você já estava lá dominando o assunto, já dando entrevistas com a autoridade do que falou. Então, assim, é de fato de tirar o chapéu a sua dedicação ao órgão, né? E à causa, né? E eu tenho certeza aí que o direito do consumidor não sai mais nunca das suas veias, viu? É verdade. É porque é um ramo do direito que apaixona. Eu tive a oportunidade de fazer direito do consumidor na faculdade e meu professor foi até Vinícius. Então, tive essa Vinícius honra Calado. de ter Vinícius, meu professor de direito do consumidor. Perfeito, Vinícius. E assim, aí você termina sendo contagiada. Eu queria muito, muito trabalhar nessa área jurídica. Quando eu estava na minha última atuação no Detran, a minha área era toda assim, administrativa, financeira, de construções, de pessoal. Então, eu abrangia toda essa parte administrativa do Detran e eu estava querendo trabalhar na área jurídica. Quando surgiu essa oportunidade, foi muito bom. Agora, estudei muito, muito, porque era uma matéria que eu tinha dado há anos e anos atrás, mas que é fácil de você se envolver e se apaixonar, porque é o dia a dia. E a gente começou a perceber, através dos programas que a gente começou a desenvolver lá no PROCON, como o Educa PROCON Recife, a gente percebeu que as pessoas elas não têm informação. Então, o cidadão ele tem muitos direitos. Lógico que ele tem deveres, mas ele tem muitos direitos. Só que ele não tem conhecimento disso e muitas vezes ele vamos dizer assim, não é prejudicado, massacrado, né? Às vezes ele é massacrado por causa disso. Mas é muito bom quando a gente faz palestras nos Compaz, porque a gente tem unidade no Compaz Eduardo Campos e Adriano Suassuna. Então, lá é uma fábrica de cidadania, onde você tem muitos idosos, muitos adultos, muitos adolescentes e muitas crianças circulando. Então, a gente faz capacitação, a gente dá umas orientações, e são 200, 300 pessoas. E é muito gratificante no fim, porque há uma interação muito grande com essas pessoas, de agradecimento, de dizer que não sabia daquilo, não sabia que tinha aquela proteção. Então, é muito bom trabalhar diretamente com o povo, é muito bom. Realmente, o contato direto com o povo é maravilhoso e até partindo do princípio dessa necessidade de informação. As pessoas são muito carentes, né? Seja por falta de interesse, né? Ou seja porque há dificuldades de acesso, mas as pessoas são realmente muito carentes de informação. E quando a gente pode trabalhar ali diretamente com elas, é maravilhoso. Eu mesmo gosto muito, apesar de estar um tempão já assim, um pouco afastado do trabalho de olho no olho com as pessoas, mas eu também acho fundamental, né? E onde é o Compaz Ariano Suassuna? Eu já falaram 2 vezes aqui no Compaz de Ariano Suassuna e eu fiquei curioso.
O Ariano, ele fica ali, na Abdias de Carvalho, quase em frente à Ah, SESC, de esquina. perfeito, eu sei qual é ele. Enorme, por sinal, né? Um de esquina. Ah, perfeito. É fantástico. É, A primeira aí vez que vocês eu têm uma entrei unidade lá, lá, né? primeira vez que eu entrei lá, eu me surpreendi com a estrutura. É você olhar umas 6 quadras de tênis, com os adolescentes e as crianças jogando tênis, jogando badminton. Muitas crianças passando com aquelas roupinhas de balé, aula de inglês, de computação. Você olha para a piscina, tem 100 idosos fazendo hidroginástica. Que O maravilha. jogo de futebol, de judô, como é que chama? A biblioteca é fantástica. Então, olhe, nós recebemos mais um na Vila Caxangá, que a gente vai instalar o PROCON lá, e está sendo inaugurado um no COC. Então, vai ser fantástico. Isso Perfeito. é uma cópia de um projeto da Colômbia, onde esses projetos deram muito certo, e aqui também, porque diminui muito a criminalidade. Então, essas crianças, elas têm 2 horários nesses locais, e nesse segundo horário ela tem até um acompanhamento escolar também. Então é fantástico. E a gente tivemos uns cursos de um projeto nosso, onde a gente deu para os alunos do 8º ano, a gente dava educação para o consumo, porque existe esse bombardeio das redes sociais incentivando o consumo. Então, a gente deu um trabalho, foi um trabalho assim, completo para esses adolescentes. E muito interessante, muito interessante. Perfeito. E vamos dizer, uma unidade de cidadania pura, né? Eu tenho muito interesse em conhecer. Deixa passar esse restinho aí desse período pandêmico. E quem sabe nós podemos reunir aí um grupo da Rede Amigos do Consumidor e lá conhecer e visitar o PROCON lá no Compaz, né, que a gente aproveita e conhece bem mais a estrutura. Gente, Exato. quero dizer também que quem quiser convidar os seus amigos para assistir essa live, é só apertar nesse aviãozinho aí e mandar os contatos. Quem quiser fazer pergunta, a Ana Paula Jardim tem um papelzinho aí, 2 papelzinhos com interrogação no meio. É só clicar e fazer perguntas que vem aqui direto para ela, e aí eu faço a pergunta a ela. Tá certo? E dizer também que agora a Rede Amigos do Consumidor está no YouTube. Foi criado hoje o YouTube da Rede Amigos do Consumidor, porque o nosso webinário, seminário online, webinário, vai ser transmitido pela nossa página do Facebook e pela nossa página no YouTube, né? A partir do dia 14 de setembro, teremos uma programação maravilhosa, né? Com convidados de fora e com debatedores da rede, dos membros da Rede Amigo do Consumidor, como também mesas redondas virtuais, inclusive com nós da Rede Amigos do Consumidor, debatendo vários assuntos. Então vão ser 2 semanas bem bacanas aí, só de eventos em comemoração aos 30 anos do CDC. Ana, deixa eu te fazer logo uma pergunta aqui em relação... O que foi que você viu nessa parte do direito do consumidor, como presidente do PROCON? Foi que você viu nesse processo de isolamento social e agora nesse processo de adaptação à convivência com o processo pandêmico? O que eu percebi com relação aos consumidores é que, com esse tempo que os consumidores estiveram em casa, eles começaram a descobrir que existe uma legislação que protege a eles. Então, a gente teve uma demanda muito alta de questionamentos, de consultas. E a gente chega a ter quase 200 consultas por dia entre as redes sociais e o nosso e-mail. Então, são consumidores perguntando se tem direito com relação a uma determinada demanda, perguntando se um artigo que leu sobre o Código de Defesa do Consumidor, se aquilo está em vigor. Então, eu percebi que aquilo que as pessoas não tinham tempo antes, elas estão conseguiram ler um pouco mais, conseguiram se interessar um pouco mais nessa área e ver que podem ser protegidos e que os PROCONs, eles existem exatamente para atender o consumidor, que é o que a gente diz, toda empresa ele tem uma banca de advogados, uma banca de contadores, então ele tem todo um sistema de proteção.
E o consumidor, frente a essas empresas, eles estão completamente desprotegidos. Então, quando o consumidor ele chega no Procon para abrir uma reclamação, ele tem que saber que o Procon está ali em prol do consumidor e não do fornecedor. Então, nós realmente vamos proteger o consumidor e, no que a legislação ampare. Perfeito, perfeito. E houve uma demanda maior. Vocês trabalharam nesse período pandêmico, ou trabalharam fisicamente? Como foi que funcionou? Não, na realidade, alguns de nós fomos fisicamente, eu ia 2 vezes por semana, como eu vou, no Procon, mas porque a fiscalização não parou em nenhum momento, pelo contrário, houve uma demanda bem maior, porque a gente teve demanda do Ministério Público, demanda dos nossos consumidores e demanda da própria prefeitura, à medida que iam abrindo alguns segmentos. Então, a gente fiscalizava o cumprimento desses protocolos, desses segmentos. Fora isso, nós abrimos mais de 1.000 reclamações online, tivemos mais de 1.000 reclamações abertas. Esses questionamentos, quase que chegamos a mais de 5.000 e pouco e-mails respondidos. E, fora isso, nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande de audiência, porque desde 20 de março e as audiências foram suspensas. Aí nós fizemos um mutirão de audiência online, conseguimos realizar mais de 200 audiências online, e desses processos que estavam represados, que eram de antes da pandemia. Então, a gente viu a necessidade, os consumidores querendo resolver seus problemas, mesmo sem a gente abrir presencialmente. Eu conversei com o prefeito, expliquei a necessidade dos consumidores, a gente resolver as demandas deles, e ele concordou inteiramente. Então, a gente conseguiu realizar mais de 200 audiências online, porque eu precisava da concordância do consumidor e do fornecedor para poder realizar, os dois tinham que concordar. Hoje não, porque eu já tenho uma portaria. E aqueles consumidores que não tinham muita intimidade com a ferramenta online, com a internet, nós, durante 2 semanas, a gente realizava 40 audiências presenciais por dia, para poder também seguirmos os protocolos. Então, tínhamos 4 salas de audiências no Procon, onde os conciliadores realizavam 5 audiências pela manhã e 5 à tarde. Então, a gente realizava 40 audiências por dia. E realizamos nas 2 semanas 400 audiências presenciais, que nós terminamos sexta-feira. Então, a gente, assim, não parou em nenhum momento. Os processos estão sendo todos julgados. E, assim, muito processo da área da fiscalização que foi aberto e que precisava de julgamento rápido, muitas notificações que foram feitas por desrespeito aos consumidores, e cada ação dessa a gente envolvia todo mundo do Procon, inclusive porque nossa demanda na fiscalização estava pequena. No caso dos fiscais, a gente estava com 2 afastados e estava com muito pouco fiscal, porque a gente só tem 6 fiscais de Recife, estávamos trabalhando com 4. Então, muitas dessas fiscalizações, os advogados do Procon, eles participavam também das fiscalizações, porque a gente precisava ter uma demanda muito grande e não tinha o número de pessoas. Mesma coisa que está acontecendo, a gente está com fiscalização na Praia de Boa Viagem desde segunda-feira. Essa fiscalização ela inicia às 6h30 da manhã e ela termina às 4 da tarde. E nós precisávamos de pelo menos 12 pessoas, porque são 6 equipes, divididos cada uma em mais ou menos 1,5 km de Boa Viagem. E a gente precisava ter pelo menos 2 em cada uma. E aí tive que convocar o pessoal do atendimento, advogados, para poder compor esses grupos. Então, todo mundo, o pessoal do Procon Recife, assim, está de parabéns pela disponibilidade, que em nenhum momento, nada do que foi pedido a todos eles, em plena pandemia, foi negado. Então, são, assim, heróis.
eu estou muito feliz com o grupo que eu estou trabalhando, porque eu vi que no momento desse eu poderia contar com todos, e assim, indiscriminadamente. Todos estavam disponíveis. Perfeito, isso é bom, né? Saber como gestora que tem uma equipe boa e que está com você, né? Que está ali querendo trabalhar cada vez mais, porque esse momento de pandemia aí, além do trabalho, é um ato de amor também, né? Se dedicar ainda mais nesse momento. Ana, você acredita que essas audiências virtuais vieram para ficar ou você acha que só foi por um momento? De jeito nenhum. Tanto é que, como a gente tem uma portaria agora, preferencialmente as audiências serão online. Apenas aquele grupo que a gente sabe que não tem intimidade com a internet, a gente vai continuar com as audiências presenciais, mas preferencialmente elas são online. E o que está assim, eu tô assim, fiquei. O que me surpreendeu foi saber que a maioria das pessoas que abriram reclamação durante a pandemia, elas estão preferindo fazer online. Até aquelas pessoas que são mais velhas, aí quando a gente pergunta, tem certeza que você quer fazer online? Tenho, vou fazer pelo celular do meu filho, vou fazer pelo do meu neto. Então, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu achei que a procura pela presencial seria muito maior do que a online. Tanto é que, por causa disso, a gente está fazendo uns mutirões agora em setembro. A gente vai fazer uma semana o mutirão da CELP, todo online. Que legal. Aí a gente ainda vai lançar o formato dele, já está todo pronto. Vamos fazer durante uma semana com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, que é com relação a contratos, cheque especial, cartão de crédito. Então, a gente vai tentar intermediar essas negociações e na outra semana, após a FEBRABAN, a gente vai fazer só com a Compesa. Agora, tudo online, porque o Procon Recife ele não voltou para o atendimento presencial. Nós fizemos esse mutirão de 400 audiências, porque foi uma excepcionalidade. Inclusive, eu contei com apoio do secretário de Educação, para que pudesse me fornecer alguns funcionários de lá, porque eu precisava estar o tempo todinho esterilizando os materiais, passando álcool, para que outra pessoa se sentasse na cadeira. Então, assim, todos esses cuidados, eu tive muito apoio do pessoal da Prefeitura do Recife. Perfeito. Isso é muito bom ouvir isso, Ana, porque muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo, vemos, no caso, você especificamente nos jornais, etc., falando, mas é muito bom ouvir aqui da presidente do Procon do Recife o que é que o Procon fez durante esse processo pandêmico e agora o que está fazendo nesse processo de adaptação aí dentro do cenário pandêmico, né? Que a pandemia não acabou, né? Mas a gente precisou... Assim, que a ação principal da gente, acho que essa ação já valeu a minha gestão à frente do Procon, foi firmar o termo de cooperação com o Tribunal de Justiça. Então, foi uma negociação que durou 3 meses de ajustes ao termo de cooperação para a gente chegar no documento final. E isso vai fazer com que os nossos acordos eles tenham um valor de um título judicial. Então, o consumidor ele não vai mais precisar entrar com o processo dele quando há um descumprimento do acordo no judiciário, iniciando todo um processo, às vezes tendo que contratar um advogado. E a gente sabe que o CNJ, ela divulgou que um processo de primeiro grau ele leva em torno de 1 ano e 7 meses para obter uma sentença. Então, a gente pula essa etapa e, se houver o descumprimento, vai haver apenas a execução daquele acordo. Perfeito. Então, quer dizer que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, de acordo com o que você está dizendo, fez uma parceria com o Procon do Recife para que ele receba aí já todo o instrumento feito por vocês, fazendo parte esse instrumento da própria ação, né? Então aí
dando celeridade aí à nossa justiça. Maravilha, essa informação é perfeita. Só tenho a dizer parabéns aí a você à frente. Como você bem disse, isso é um grande marco aí da sua gestão, não tenha dúvida. Ana, e hoje, o que é que significa o direito do consumidor na sua vida? É aquele direito diário do qual eu tento ao máximo passar informação para os consumidores. Então, quando eu percebo que uma demanda ela está bem maior nos questionamentos nas nossas redes sociais, aí eu solto uma nota explicativa mostrando o que é que está acontecendo e como é que aquele consumidor pode agir. Então, durante essa pandemia, a gente viu vários problemas que ocorreram e desses problemas a gente assim conseguiu passar vários ensinamentos para os consumidores. Isso foi muito importante, como eu disse a você, as pessoas estavam mais em casa, as pessoas estavam com acesso à internet, então as nossas redes sociais, elas tiveram mais de 1.000 pessoas por mês de acréscimo. Isso são pessoas que estão procurando informações. Então, teve postagem nossa, a gente é um PROCON de uma cidade pequeno, a gente não é um PROCON grande. Então, a gente teve postagem que chegou a 15 mil alcances. Quer dizer, 15 mil pessoas interagiram por causa daquela postagem. Isso é gente procurando informação. As pessoas estão cansadas de serem massacradas, de serem enganadas. Então, elas estão muito, muito cansadas mesmo. Isso é muito interessante, porque a gente vê que as pessoas estão buscando informação. E a gente tem passado isso. Toda semana a gente está com uma informação diferente, de forma fácil e acessível. Perfeito. Ó, chegou aqui a Ana Carla, né, que ela está bem contribuindo muito aqui já na live, em outras lives nossas também. Ela fez uma pergunta, deixa eu fazer para você. Houve um aumento de compras na pandemia pela internet? Houve um aumento de denúncias de não entrega de produtos com atraso ou atrasos? Obrigado, Ana. Muito grande, né? Enorme, por sinal. Então, eu acredito que as lojas elas não estavam preparadas para receber a demanda. Mas isso é uma coisa muito fácil de resolver. Porque se aquela loja ela sabe que ela não tem condições de entregar naquele prazo que ela está informando, ela bota o prazo real. Porque a gente sabe que ela deve cumprir com aquele prazo que foi informado. Porque senão ela pode ser penalizada por perdas e danos. Veja um caso que a gente teve. Um consumidor ia casar e ele comprou a cama dele e o colchão. Pelo prazo da loja, ia chegar uma semana antes do casamento dele. Essa cama e esse colchão não chegou. Então, esse consumidor ele tem todo o direito de, inclusive, ir para o judiciário e pedir perdas e danos. Ele tem condições e vai ganhar, porque isso é uma situação pontual que trouxe um prejuízo para ele, do mesmo jeito de uma noiva, onde o vestido dela não chegou. Então, essas empresas, elas acham que estão isentas da responsabilidade quando elas postam numa transportadora ou postam nos correios. Só que quem escolheu aquela forma de entrega do produto foi a loja. Então, a loja que arranja um jeito de entregar aquele produto no prazo para o consumidor. Não interessa se tem greve, se não tem greve. Quem escolheu aquela transportadora ou os correios foi a empresa. A obrigação é de entregar no prazo que foi determinado no acordo. Perfeito. Você até colocou uma coisa bem interessante aqui, mas nesse momento aí do processo pandêmico, quando as pessoas ficaram muito em casa, ficaram muito dependentes de compras online, muitos dependentes assim, de entregas e etc., o aumento pela procura de direitos também cresceu, né? Hoje eu acho que as pessoas, depois do processo pandêmico, estão mais conscientes que precisam aí lutar pelos seus direitos, até porque como estávamos em casa, sem poder sair,
e aí sentimos ainda mais na pele quando algo sair errado, né? Então, isso foi fundamental. Gente, quem está aí online, eu quero agradecer a presença, né? Estou aqui entrevistando a presidente do PROCON do Recife, Ana Paula Jardim, essa profissional maravilhosa, guerreira, e que tem feito um trabalho muito bom e muito importante aí à frente do PROCON Recife. E ela é membro magnífico aqui da rede Amigos do Consumidor, como eu também sou, né? E estamos aqui, cada um incumbido de entrevistar um aos outros para que as pessoas conheçam mais o trabalho de cada um. Quem quiser fazer perguntas, tem aí um espaçozinho de 2 folhas com interrogação. É só fazer a pergunta por ela, que chega aqui bem rapidinho e eu já faço para a Ana, tá bom? Ó, minha professora em fiscalização, a Ana está dizendo para você. Ana, em relação à rede, falando da rede, o que você acha da criação da Rede Amigos do Consumidor? Registrando aí o nosso amigo, membro magnífico, Rafael Arruda, que já passou aqui como entrevistado e já passou aqui também como entrevistador, né? Eu acho que todo grupo, toda associação, tudo que for em prol do consumidor, e assim, são várias cabeças onde a gente consegue, principalmente numa época dessa de pandemia, onde a gente não tem precedentes judiciais para certas situações, então você pensar em conjunto, isso é muito bom, é muito bom. Eu só quero mandar um beijo para o pessoal do PROCON, que eu já vi que está aí. Josi, beijo para você também, Josi. Rafa, Ana Carla. E a nossa professora de fiscalização é Dani, Viciana. Eu aprendi com ela. E estou aprendendo na marra também, né? No meio da rua. Mas nada como, assim, como o dia a dia, né? O dia a dia gente, é maravilhoso. A gente ter assim, uma coesão no pensamento da gente, para que todos tenham a mesma postura, que a gente veja um determinado problema, todo mundo, depois de mastigar bem aquela situação, porque a gente não tem precedente jurídico. Então, às vezes, fica muito difícil de resolver uma situação por não ter esse precedente, por a gente estar num estado de pandemia até 31 de dezembro. Então, são as situações, os contratos, e a gente tem que ter muito trato nessa hora, até para informar o consumidor. Perfeito, perfeito. E o que você... Vamos falar aqui um pouquinho sobre equilíbrio na relação de consumo. Como você vê, como você disse bem aí, o PROCON do Recife está aí para defender o consumidor, mas como você vê também essa questão do equilíbrio nas relações de consumo? Que eu gosto sempre de dizer, orientar consumidor, capacitar fornecedor. Como você enxerga essa relação? Eu acredito exatamente nesse equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, só quando a gente vê que uma situação está muito anormal, a gente sabe da vulnerabilidade do consumidor. A gente vê isso frente aos bancos todos os dias, a gente vê isso com relação aos contratos leoninos, que a gente vê e que aquelas cláusulas podem ser invalidadas. Então, a gente espera que tanto o fornecedor ele haja com boa-fé e dentro da legalidade e que o consumidor, da mesma forma, haja com boa-fé e a gente vai defender ele dentro da legalidade. Eu sou muito legalista também. Lógico que eu tendo a proteção do consumidor, sempre em prol do consumidor. Mas eu acho que tem que haver esse equilíbrio. Não pode pesar para um lado. Exatamente como a gente está vendo numa situação agora, onde nem o fornecedor deu causa para quebrar aquele contrato e nem o consumidor. Então, no caso de uma festa, o fornecedor queria fazer aquela festa, foi impedido por causa de uma medida governamental, e o consumidor queria realizar aquela sua festa, também foi impedido por uma medida governamental. Então, eu não posso punir uma das partes por causa disso. Ou a gente entra num acordo, ou realmente a gente está, como a gente diz, a gente está numa época que não é perde-ganha, é perde-perde.
todos os dois lados vão perder alguma coisa. Mas isso tem que estar incutido nos dois. E a gente vê que ainda é muito difícil de passar esse tipo de informação para o fornecedor. Ainda é muito difícil. Ele ainda está muito preocupado com o lucro dele e ele não olha o consumidor dentro de um princípio de boa-fé, de solidariedade, de compreensão. Não olha, não adianta. Eu sempre gosto de dizer que o Código Consumidor é uma ferramenta para o fornecedor. Se ele entender isso, se ele perceber que é a Bíblia para a fidelização do consumidor, ele jamais vai contra o que diz o Código Consumidor, né? Eu acredito que o fornecedor esperto, aquele que quer de fato lucrar, inclusive, né? Que é a essência da empresa, a empresa nasceu para lucrar, né? Mas um grande advento da empresa também é a responsabilidade social, seja ambiental, seja com o cliente interno, seja com o cliente externo. Então, na medida em que o fornecedor entenda a importância do direito do consumidor para deixar o seu consumidor satisfeito e isso fidelizar, ele vai ter ali uma ferramenta extraordinária na mão dele, né? Eu acho que é isso que precisa ser feito. Eu até já realizei um curso chamado o CDC como ferramenta de fidelização do seu cliente. E eles ficavam encantados. Como assim o Código do Consumidor não é contra mim? Não, não é contra você. Ao contrário, ele é um manual de ajudar você a fazer o máximo para não trazer prejuízos ao seu cliente, né? Eu sempre também gosto de dizer que toda empresa ela está passível de errar com o consumidor. Mas o problema não é esse. O problema é pós-erro. Qual o comportamento que a empresa vai ter, né? E é o que leva aí as reclamações nos PROCONs, a judicialização dos problemas, a não solução pós o erro. Porque se a empresa procurar o consumidor pós o erro e dar todas as ferramentas de apoio, ele vai ficar super satisfeito e ainda vai falar bem da empresa, não é verdade? Exato. É um problema, assim, que a gente percebeu muito agora também durante a pandemia. Os saques das empresas não funcionam. Então, quando a gente sabe que quando um consumidor ele vai para o PROCON, é porque ele já houve um desgaste extremo com a empresa. Então, os saques não estão funcionando. E uma coisa que me incomoda demais é porque houve esse desgaste todo com o consumidor. Ele tenta resolver durante 15 dias, um mês, aquele problema e ele não resolve. Aí ele procura o PROCON. E a gente, às vezes, se resolve numa preliminar, numa CIP. O que eu informo é porque aquela empresa não resolveu o problema do consumidor de imediato. Precisou que ele passasse por aquele desgaste para a gente, com um simples telefonema no PROCON, resolver. Então, isso faz 2 anos que eu estou no PROCON, quer dizer, 1 ano e meio, mas isso eu ainda não consegui entender. E nem aceitar, ainda tem mais essa. É verdade. Quem é que aceita, né? Me fala um pouquinho sobre essa questão. Qual é a tua perspectiva em relação a novos tempos, novas formas de consumo? Sim, eu acho que daqui por diante as pessoas vão ter mais cuidado, até com relação a qualquer aquisição. Você vai ler um contrato com mais cuidado, porque a gente viu os problemas contratuais que nós tivemos durante a pandemia. E antigamente você chegava num curso de inglês, você chegava numa academia de ginástica, simplesmente assinava aquele contrato. Hoje as pessoas vão observar se naquele contrato, qual é a penalidade que tem se eu não quiser mais continuar com aquele contrato. Então, hoje, existe essa preocupação que não existia antes. Mas se eu tiver um problema, se eu precisar sair desse contrato, se eu perder meu emprego, aí eu vou analisar se aquele contrato está sendo muito rigoroso na hora de uma rescisão
que aí não me interessa, eu vou procurar um outro lugar. Então, eu acredito que as pessoas vão ter uma preocupação maior. As pessoas começaram a entender que o pós-venda é importante e não tiveram esse pós-venda num momento crítico como esse. Então, eu acho que a gente tem que começar a escolher realmente as empresas com quem negociar, os colégios, as faculdades. Então, aquele colégio onde eu sempre coloquei meu filho, que numa hora dessa perdi o emprego, cheguei lá para negociar, pedi uma redução e eu fui maltratada, eu não vou querer meu filho no próximo ano nesse colégio. Então, no lugar que eu cheguei, tem um curso de inglês, e eu tentei fazer uma negociação para que meu filho continuasse naquele inglês. E eu não tive a opção, também não vou continuar com aquele curso de inglês. Então, veja só, o problema é que os consumidores não descobriram que eles são os protagonistas. Eles é quem têm o poder. Então, a gente não vê funcionar no Brasil como a gente vê funcionar na Europa, nos Estados Unidos, onde qualquer problema que há, houve um aumento de combustível sem uma justificativa, simplesmente todo mundo para de abastecer. Houve um problema de um determinado serviço, que houve um aumento muito grande, as pessoas simplesmente se unem e deixam de contratar. Aquele alimento X no supermercado manteve o preço, diminuiu a quantidade, está com aquele produto com o mesmo tamanho, para que eu acho que ele tem 1 quilo igual aos outros produtos, na realidade ele está com 800 gramas, todo mundo vai deixar de consumir. Mas não existe essa consciência coletiva ainda aqui no Brasil. Então, a gente precisa de um pouco mais de educação para que haja uma consciência coletiva. Eu tenho aquele mercadinho que fica no meu bairro. Aquele mercadinho tem mania de ser grosseiro com as pessoas, tratar mal as pessoas. Eu vou fazer um movimento no meu bairro para ninguém comprar naquele mercadinho e para outro. Ele está aumentando toda semana, faz um movimento, deixa todo mundo ir comprar lá. Eu garanto que ele vai ter que se ajustar. Mas as pessoas ainda não têm essa consciência do poder estar na mão do consumidor. Perfeito. Eu sempre gosto também de dizer que porque as pessoas fazem assim, mas o consumidor precisa muito das empresas, o consumidor precisa das empresas para adquirir seus produtos, mas eu acredito que a empresa precisa ainda mais do consumidor, porque a gente pode ou mudar de marca, ou se virar. Eu costumo até dizer assim, se a gente voltar às lamparinas, nós nos acostumamos com a lamparina. Mas as empresas sem consumidor, elas fecham, né? Elas não têm... a empresa nasceu para lucrar. O lucro só vem com a compra. A compra é feita pelo consumidor. Então, se o consumidor não está lá comprando, não tem por que a empresa existir. Então, a empresa precisa mais do consumidor do que o consumidor da empresa. Aí, a Yo Manuela está perguntando aqui, Ana, fala um pouco do projeto pioneiro Educa Procon e sua importância na relação consumerista. Eu falei, Manu trabalha comigo, ela fica à frente desse projeto. A gente tem esse projeto nas escolas públicas do Estado. São alunos do 8º ano. Como eu disse a você, a gente aborda esse consumismo nas redes sociais, a gente aborda a própria educação para o consumo, legislação que eles precisam aprender, e é muito engraçado a interação deles. A interação é muito grande. Então, quando você fala de uma contratação, você está contratando um plano de um celular para você, aí eles dizem as dificuldades que já tiveram, você compra um produto, aquele produto está na garantia, não está na garantia. Então, é muito interessante a interação desses meninos de 14, 15 anos com a gente na hora dessas aulas. Perfeito, perfeito. Eu acredito que uma das coisas que estão mais se falando ultimamente hoje é a educação para o consumo, né? Então, se essa educação para o consumo chegar no momento adequado para essas gerações que estão vindo aí, elas no futuro serão melhores consumidores, serão melhores cidadãos, né? E vão entender de fato como gerir
né, essas questões dentro do processo da relação do consumo e desse equilíbrio, né? E eu acho que é isso que nós precisamos. Eu criei, em 2006, não foi nem 2016, eu escrevi um texto que falava sobre o Estado versus o estádio. E falava exatamente que as pessoas, como torcedores, elas sabiam ser mais torcedores do que cidadãos. Né? E eu vi algum exemplo assim do porteiro do prédio lá que eu morava na época, que ele sabia tudo sobre futebol, sobre o juiz, sobre o time, dava opinião como deveria ser feito. Ele era um verdadeiro cidadão de estádio. Mas aí eu começava a fazer perguntas como cidadão de estado e ele não sabia absolutamente nada. E aí no final desse meu texto, ele foi até publicado aí numa revista específica de direito, e ele continua super atual, viu? E aí, no final, eu dizia assim, o estádio dá um bolão no estado, né? Então, assim, a gente precisa mudar isso urgentemente. Nós já adultos que não temos aí o conhecimento do direito, tem que procurar conhecer o direito, tem que buscar o interesse. E as crianças, as nossas crianças, elas precisam ter isso já como matéria do dia a dia delas, né? Isso eu acho que é fundamental. Ana, nós estamos em 46 minutos e passa rápido, né? Quando o papo é bom, o negócio passa muito rápido. Mas eu queria uma opinião sua. O que é que você está achando hoje sobre o cenário nacional e estadual do sistema de defesa do consumidor? A gente ainda assim está tendo muito problema, porque a gente percebe que as decisões que estão havendo da Secretaria Nacional do Consumidor, eles não têm ouvido muito os PROCONs. E nós é que estamos na ponta, atendendo o consumidor no dia a dia. E a gente percebeu, até com as edições de notas técnicas pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é o órgão que deve, na realidade, nos conduzir, a gente não concordava com aqueles posicionamentos. Por quê? Porque estava privilegiando o fornecedor e quem estava sendo prejudicado sempre, em todas as situações, era o consumidor. Então, assim, o papel da gente é de defesa do consumidor. Então, a gente não aceita que uma secretaria que se diz de defesa do consumidor, ela tome atitudes contrárias ao direito do consumidor. Então, nós entramos até em conflito com algumas decisões, mas mantivemos as nossas. Então, os PROCONs mantiveram suas decisões e, assim, em prol do consumidor. Quando a gente percebia que uma nota técnica não vinha privilegiando o consumidor, a gente combatia isso, porque deveria não só privilegiar o fornecedor. Numa hora dessa, quem foi mais prejudicado com as passagens aéreas, que vai ser devolvido em 12 vezes a partir de janeiro, tá? O dinheiro de devolução de eventos, a mesma coisa. Então, assim, no caso de não querer remarcar uma passagem aérea, vai haver a aplicação da multa contratual. Quer dizer, e o consumidor? Ele está pagando a conta da pandemia? É o consumidor que vai pagar? Não, eu acho que o fornecedor ele também pode dividir essa conta. Então, a gente percebeu muito isso, os órgãos. Então, enquanto Associação de PROCONs Brasil, nós nos posicionávamos em cima de toda situação que a gente via que havia um prejuízo para o consumidor. Perfeito. Você falou da Associação dos PROCONs do Brasil. Eu já entrei em contato aí com o Felipe, né? Já está certo aí para nós termos no nosso webinário uma mesa só para falarmos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Felipe já confirmou. O representante do MPCOM, doutor Roberto, ele também já confirmou que ele é o atual presidente agora, né? E estamos buscando outros nomes também para fazer parte dessa mesa que vai falar sobre o sistema nacional. Vamos ter a nossa mesa do sistema estadual
E teremos também uma mesa só dos PROCONs daqui de Pernambuco e do Nordeste, né? E aí vocês vão poder colocar aí tudo também em discussão para que nós possamos ficar mais ainda por dentro do que os PROCONs hoje acham e etc. Para quem não sabe, aqui na live, a Senacom é a Secretaria, né, Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligado ao Ministério da Justiça. E o sistema que nós trabalhamos em todos os PROCONs do Brasil é o sistema da Senacom. Então, a gente é vinculado à Secretaria Nacional do Consumidor. Perfeito. E nós precisamos, sim, de uma boa liderança na Senacom, porque todos esperam da Senacom ali os grandes apontamentos que vão direcionar as ações. E se esses apontamentos frustram os órgãos que fazem parte, os órgãos podem lamentar, questionar, até porque são órgãos independentes, né? E isso é que é o mais importante, né? Isso, exatamente. Ana, qual a sua mensagem aí para todos os consumidores que estão nos assistindo e que irão nos assistir? Minha mensagem é que nós, enquanto PROCONs, o estadual e os municipalizados, nós existimos para atender os consumidores, estamos à disposição, é o que eu digo, a gente existe para poder atendê-los, então nos procure, qualquer problema que tenha, que não tenha o desgaste, que ligou uma vez, não resolveu, já procure o PROCON, não vai ficar se desgastando em ligações ou gastando dinheiro, se deslocando para resolver um problema. E assim, temos o maior prazer, o PROCON Recife tem o maior prazer de atender todos os consumidores ou de orientar, porque a gente não... É impressionante, mas eu acho que assim, é um órgão que tem uma visibilidade muito boa e nós somos demandados em diversas áreas. Somos questionados como é que se resolve um problema de condomínio, que não é a nossa área, de aluguel. E a gente deu essas orientações todas durante essa pandemia. Então, a gente informava quais eram as decisões mais recentes. E, assim, é um órgão realmente de cidadania. Falou em Dani aí, ela apareceu. Ó, Dani Sena aí, nossa colega e membro magnífica também da Rede Amigos do Consumidor, né, que fez um trabalho bacana também aí à frente do PROCON, do Estado. Minha professora. Um ser humano também maravilhoso, né? Verdade. E vai ser a nossa futura vereadora. Muito bem. Nós precisamos... Você tocou num ponto aí que eu acho essencial. Eu acho que as pessoas não podem correr de discutir política, né? Necessariamente não de política partidária, mas de política como um todo. A nossa sociedade é gerida pela política. Toda vez que há uma reeleição ou eleição, há mudanças que vão nos atingir, né? Atingir a nossa cidadania, os direitos do consumidor, como isso vai ser. Então, nós, como sociedade, precisamos discutir política, precisamos entender a política e lembrar que política não é ruim, política é linda, a política é responsável pela vida, pelo nosso dia a dia. E nós não podemos fugir disso, né? Ao contrário, precisamos nos aproximar mais. Dani vai cantar hoje, estão dizendo aqui, o Rafa está dizendo que Dani vai cantar. Olha que maravilha. Tem uma voz linda. Eu não sei. Rafa, toda vez que fala sobre isso, eu penso que é brincadeira. Ela está dizendo exato. Não, é verdade. Muito bem. Exato, serviço público é onde podemos ter um maior impacto na vida das pessoas, por mais mulheres. Isso Perfeito. É uma briga que às vezes eu tenho pelos órgãos que eu passo, porque às vezes eu sou funcionária pública, eu sou paga pela prefeitura, pelo governo do estado. Então, eu sou paga para atender o cidadão que chega. Mas, às vezes, eu sinto que alguns desses servidores, eles acham que estão fazendo favor ao consumidor. Não. Então, assim, às vezes eu me desgasto brigando com alguns servidores por causa disso, porque eu não aceito esse tipo de comportamento. Não aceito. Então, se eu sou uma servidora, eu estou ali, estou trabalhando todos os dias, estou atendendo todo mundo, eu não aceito que quem trabalhe comigo não tenha o mesmo comportamento. Então, dificilmente uma pessoa com um comportamento diferente do meu vai trabalhar comigo. Eu não aceito.
Toda a estrutura do Estado existe para servir a população. Não existe. E veja como foi importante o Estado no momento desse. Imagine se o Estado, o nosso, fosse um Estado fraco. Nós não estaríamos com os números que a gente tem hoje. Então, é muito difícil. Graças a Deus que a gente tem um governador e um prefeito que seguraram o problema com rédeas curtas. Porque na hora que houve a primeira morte no Brasil, eu não estava nem em Recife, eu estava em Alagoas, e o prefeito me convocou para uma reunião no domingo de manhã. Essa pessoa faleceu no sábado. No domingo de manhã, começaram as tratativas com relação à pandemia, as tomadas de atitudes. Eu tive que sair 5 horas da manhã, porque eu tinha ido passar um final de semana, para poder estar aqui 10 horas da manhã numa reunião com todo o secretariado. Então, graças a Deus, as pessoas têm mania de dizer o RAM construiu um hospital em 15 dias. Recife construiu 7 em 45 dias. Com gente trabalhando e com todos os equipamentos. Porque tudo que foi comprado, Geraldo, foi entregue. E não existe nenhum problema em nenhum processo. As pessoas querem fazer desacreditar. Na Prefeitura do Recife, que eu estava presente, não existe. Por quê? Porque existia o visto do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, as pessoas, numa hora de politicagem baixa, querem desconstruir um trabalho bem feito. Mas, infelizmente, não vão conseguir. Olha, eu sou apartidário, né? Eu não me envolvo em termos de discussão partidária, mas eu, como cidadão, eu sempre defendo que eu acho que os governadores e os prefeitos, eles foram fundamentais nessa tratativa da Covid. Eu estou aqui em Gravatá desde o dia 4 de março, né? E o prefeito daqui de Gravatá, ele fez um trabalho maravilhoso também na questão da defesa. Fez as barreiras sanitárias, fez várias ações que eu acho que valeu muito para essa questão da Covid. Se aqui em Gravatá tem outros problemas, aí é outra história. Mas em relação a essa questão da Covid, eu acredito que os governadores e prefeitos fizeram um excelente trabalho, né? Há pessoas que estão criticando, que estão não sei o quê. Mas eu, como cidadão, vejo nessa visão, né? Mas, como é que se diz? O processo pandêmico não acabou, a gente precisa ter os cuidados necessários, né? Se cuidar, usar máscara, usar o álcool gel, enfim. Vamos aí trabalhar para que isso passe rápido, porque, de fato, precisamos seguir nossas vidas, mas também não podemos arriscar a nossa saúde, né? Exato, isso é fundamental. Ó, por Ana, isso que a gente está na rua todo dia. Perfeito, parabéns mesmo. E Daniela está dizendo aqui, Ana veio para fazer história na defesa do consumidor, e eu tenho certeza disso. Eu acredito que Ana... dela. Mas eu acredito que você entrou assim, devagarzinho, né? Porque você ainda não tinha aquela intimidade com o tema, mas você mergulhou de um jeito que poucas pessoas, que inclusive são da área, mergulharam. E hoje você pode ter certeza que você hoje é autoridade na área, não só autoridade por ser presidente do PROCON, mas autoridade em termos de conhecimento. Você tem conhecimento hoje vasto e a prática, né? Então, com certeza você veio também para marcar história aí na defesa do consumidor. Ana, gostaria que você fizesse agora suas considerações finais, porque chegamos aí ao final dessa live maravilhosa. Ontem, Dani entrevistou aqui, deu uma de entrevistadora, ela que está acostumada a só entrevistar, foi maravilhosa, né? E às vezes eu me sinto ao contrário, eu me sinto estranho quando eu estou sendo entrevistado, porque eu gosto mais de entrevistar, né? Mas cada um aí com seus momentos de experiência. Mas eu gostaria que você desse aí um recado final para todos nós. Não, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa live com você e passar um pouco da minha experiência para as pessoas que estão assistindo. Então, é só agradecimento mesmo. Maravilha. E eu quero muito agradecer aí a audiência de vocês. Passaram pessoas maravilhosas aqui, inclusive o professor que é advogado e criador aí da teoria de que o mero aborrecimento tem valor, e ele vai estar no nosso webinário
né, falando sobre a teoria que ele defende, e nós vamos estar lá também como debatedores. Ainda mais entrevistando a Ana, que é a história viva do IPEM, foi que ela falou. Gente, acabou a nossa live, chegou ao fim. Ana, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe sempre, sucesso aí nas suas ações. Beijo. Obrigado, gente. Deus abençoe.